entre o marido e a mulher. Nós temos aqui um princípio que a administração do lar, ela deve se dar dentro de um princípio de comum acordo. A palavra comum acordo, ela traz a ideia de concordância. Ou seja, aonde tanto homem quanto mulher, eles sabem do seu papel dentro do lar e eles corroboram um com o outro a fim de instruir, ensinar e educar. E aí a gente está falando de instruir, ensinar e educar os filhos que vêm dentro do matrimônio. Então esse princípio que nós estamos trazendo de forma inicial, ele vai falar sobre uma família já constituída, aonde você tem a figura do pai, você tem a figura da mãe e você tem a figura dos filhos. Porque é um grande desafio, tanto para um pai quanto para uma mãe, educar. É um grande desafio para os pais instruir. É um grande desafio para os pais ensinar os seus filhos. E isso precisa ser feito em comum acordo. O texto no qual nós lemos diz que o homem precisa governar bem a sua própria casa. Os seus filhos precisam ser filhos instruídos em sujeição. Esses filhos instruídos em sujeição com modéstia. Pois o texto diz que o homem de Deus, que está no ministério, quando ele não sabe governar a sua própria casa, ele gera uma dúvida concernente ao seu ministério, no sentido de conduzir a igreja, dirigir a igreja, conduzir o povo de Deus, estar à frente do povo, porque é uma grande responsabilidade, não apenas se casar, é uma grande responsabilidade ser pai, ser esposo, ser marido, e uma grande responsabilidade também é você ser um pastor, ser um obreiro, ser um ministro na casa de Deus. Deus exige dos seus filhos, dos obreiros, aqueles que são casados, que têm os seus filhos em sujeição, aqueles que são casados, que saibam conduzir bem a sua casa, a sua família. Por quê? Porque isso valida a sua chamada e valida o seu ministério na obra e no reino de Deus. Mas não é fácil esse desafio. Por quê? Quando nós olhamos o casamento, o que nós percebemos? Que marido e mulher, eles estão unidos. Unidos por um jugo, que a gente diz que esse jugo é um jugo invisível, a fim de dividir. Dividir o quê? Dividir o peso das responsabilidades. Dentro do casamento, o homem tem responsabilidades que são inerentes aos homens. As mulheres têm responsabilidades que são inerentes à mulher. Agora, quando você fala da educação, da instrução, da criação dos filhos, nós estamos falando de comum acordo. Ambos precisam militar nessa seara para que os seus filhos sejam criados com sujeição, para que seus filhos sejam criados com modéstia, para que os seus filhos sejam educados e instruídos de acordo com valores e princípios bíblicos. Agora, quando a gente fala de administrar o lar, não é só a questão de educação, de instrução de filhos. Quando a gente fala de administração do lar também, nós dizemos que tanto o homem quanto a mulher têm responsabilidade na administração financeira da sua casa, financeira dentro do seu lar, financeira dentro da sua família. E aí eu quero começar nesse momento a trazer um pouquinho sobre esse valor, esse princípio, porque tanto o homem quanto a mulher precisam ser pessoas moderadas, controladas, pessoas que não sejam esbanjadoras, descontroladas no contexto financeiro. Porque um casal ou uma família que não tem controle das suas finanças afunda a sua casa, afunda a sua família, coloca a sua família no estado de perigo, de sofrer vários tipos de consequência, seja no sentido material, seja no sentido emocional, e em outros quesitos também acaba interferindo. Porque o dinheiro, querendo ou não, irmão, ele faz parte do ambiente doméstico, ele faz parte do ambiente familiar. E marido e mulher precisam saber controlar
administrar esse recurso que Deus põe nas mãos com sabedoria. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas orientações, que o marido e a mulher não podem ser levados dentro do ambiente doméstico pelo espírito da cobiça, nem pelo espírito da ganância, e nem colocar o seu coração no dinheiro. Isso eu estou falando com relação a qualquer pessoa. A questão material dentro do ambiente do lar, ela é importante, mas o coração do homem e da mulher não está nas coisas materiais, mas está em Deus, na sua palavra e no seu cônjuge, no seu companheiro, na sua companheira, nas pessoas. Os maiores valores dentro do lar são formados por pessoas e não por coisas. O dinheiro, ele é apenas uma coisa dentro do lar, ele não é o centro do lar. Ele está dentro do lar e ele tem que ser administrado de forma sábia, prudente, com temor e com sabedoria diante de Deus. No livro de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se transpassam a si mesma com muitas dores. O que o texto diz? As pessoas que não sabem controlar essa questão do recurso na sua vida material, elas caem em cobiças, em desejos, em concupiscências, em laços, que pode levar essa pessoa à ruína. E aqui não é a questão apenas do rico que tem muito, não, é a pessoa que coloca o coração na coisa em si. O centro da vida dela é o recurso, é o dinheiro. Cuidado com isso. Quando a gente olha a questão familiar, a gente sabe que o casamento, ele é um grande desafio. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos perceberem o que eu estou dizendo. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Fica de pé, Isabel. Ela é solteira. Você mora com quem? Quais são as despesas que você tem na sua casa? Despesas. Quais são as despesas que você tem? Você. Hã? É. O que você tem para pagar? Nada? Olha que bom. Obrigado, Deus abençoe. Aproveitar a Monari que está ali. Você é casada, né, Monari? Fica de pé, por favor. Quais são as despesas que você tem com a mãe, a dona chefe do lar junto com seu esposo? Falar todas? Não, você dê exemplo, não precisa falar o valor. Despesas? É. Água, luz, parcela do apartamento, condomínio. Vixe, é tanta coisa. Vocês não comem, não? Não, comida. Também é quem faz, né? Eu esqueci. Tem várias coisas, mas Não lembra, né? cartão que a gente usa. Tem cartão. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu fiz apenas essa ilustração. Os irmãos veem que casamento custa caro. Tem gasto. Tem gasto. O dinheiro, ele tem que entrar no casamento. Porque o custo para manter um casamento não é fácil. Não é fácil. Por isso que as pessoas trabalham. Né? Quando a gente está falando sobre isso, quais são os gastos que um casal ele tem como imprescindível dentro de uma casa? Igual eu perguntei para a Isabela quais são os gastos que ela tem. Ela falou, nenhum. Mas a mãe dela tem? O pai dela tem? Tem. Os filhos, na medida do possível que os filhos trabalham, irmão, e continuam dentro do ambiente do lar do pai, o filho ele deveria naturalmente ajudar nas despesas da casa.
Tem muito filho que agora fala assim, não, agora eu trabalho, o dinheiro é meu, não sei o que, não paga água, não paga luz, não paga gás, não paga alimento, não paga telefone, não paga aluguel, não paga prestação, não paga condomínio, não paga nada e ainda não quer ajudar quando está ainda dentro do ambiente do lar. Tem que criar uma consciência que há grandes despesas dentro de casa. E aí observe uma coisa, quando você vai para o casamento, quais são as despesas? Alimento, prestação, aluguel, imposto, água, luz, gás, telefone, internet. Esqueceram de alguma coisa aqui, o dízimo. E o dízimo não é despesa. E o dízimo ele deveria ser a primeira parte, quando a gente fala de casais cristãos. Um casal cristão, ele precisa ter entendimento e compreensão que o dízimo faz parte da administração financeira dos recursos que Deus coloca na sua mão. Tem que ter esse entendimento. E as demais coisas? As demais coisas você administra, mas com sabedoria. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 11, o que diz lá? O homem pode roubar a Deus? Pode ou não pode? Lá está escrito que pode. E quando que o homem rouba a Deus? Quando ele não é dizimista e nem ofertante. Rouba. Está escrito lá. Então nós precisamos ter consciência de que o dinheiro ele é importante para o casamento, mas ele não é o centro do casamento. O dinheiro ele é um bom servo, mas ele é um mau patrão. E se você não souber administrar os recursos dentro do seu casamento, você pode ter muito problema dentro do seu casamento. Tem que ter cuidado com isso. O conceito de riqueza para Deus, para os irmãos entender, é diferente do nosso. O conceito de riqueza para Deus é diferente do mundo. Lá no mundo se diz assim: economiza, guarda, poupe, ajunte. Isso está lá no livro de Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21. Mas Deus diz: compartilhe, distribua e dê. Lucas capítulo 6, versículo 38. Então como é que Deus enxerga o dinheiro? Deus enxerga o dinheiro como um servo em que nós precisamos aprender a usá-lo da melhor forma e não ser servo dele. Porque o dinheiro ele traz felicidade, ele pode promover alguns momentos bons, mas para quem administra bem, mas para quem não administra, pode ser um laço terrível. Porque o dinheiro, irmãos, ele tem um Deus sobre ele, e esse Deus chama Mamon. E o que instiga o coração do homem a se colocar debaixo do jugo do dinheiro como senhor da sua vida, é uma coisa chamada usura, que é o amor ao dinheiro. E o cristão ele não pode se apegar a essas coisas. O cristão ele tem que administrar bem o que Deus colocar na sua mão, com fidelidade e sabedoria, sendo dizimista, sendo ofertante, pagando as suas contas, mantendo o seu nome limpo, honrando a Deus dentro e fora da casa dele, para que Deus seja glorificado. Assim esse lar vai ser um lar abençoado. Por quê? Porque ninguém vai bater na sua porta te cobrando. Ninguém vai mandar correspondência te cobrando. Por quê? Porque você administra bem o que Deus coloca nas suas mãos. Os filhos, quando vêm o pai e a mãe, que são pessoas que são comportadas no sentido de administrar bem, de organizar bem a sua vida, os filhos têm extremo orgulho dos pais. Porque aonde for, ninguém vai cobrar o filho e ninguém vai falar mal do pai e da mãe. Mas quando o pai e a mãe não é controlado na parte da finança, até o filho tem vergonha de ir em alguns lugares, porque sabe que o pai e a mãe ali vai ser cobrado. E como ele não aparece lá para pagar a conta, os filhos acabam recebendo a cobrança por parte de outras pessoas. Então os pais precisam organizar a sua vida material. No casamento é importante, e aí é uma orientação, o cônjuge, o homem é crente, marido crente e mulher crente. Dentro do lar, é importante o cônjuge ele não ser conivente com a infidelidade do seu marido, ou o marido ser conivente com a infidelidade da sua esposa concernente à administração dos recursos. Tem que avisar. Você deu dízimo? Você deu dízimo na igreja? Tem que comunicar, irmãos.
Por quê? Porque quando não se faz isso, quem sofre é a família inteira. A infidelidade de um afeta o lar todo. Casamento é unidade, é uma só carne. E quando a gente fala de princípio da palavra de Deus, comum acordo, ambos estão dialogando e comunicando-se para o bem comum. Ou seja, nós queremos que Deus abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe o nosso casamento. Mas se não houver fidelidade a Deus, nós colocamos uma pedra diante do nosso caminho, uma barreira diante de nós. Tem muita gente que fica como o povo de Israel, andando em círculo a vida inteira e não sai do lugar. Por quê? Porque não sabe administrar os recursos que Deus coloca na sua mão. E não é fiel a Deus nem no pouco e nem nas outras coisas concernente à prática da sua palavra. E isso vai gerando, de certa forma, um desvio e um afastamento de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que o seu povo possa construir um relacionamento saudável com Ele e que tenha um lar bem estruturado onde Deus esteja presente. Deus é o que faz questão de estar quando você decide dizer sim e casar. Deus faz questão de estar no casamento do homem e da mulher. Deus é testemunha daqueles que se predispõem a casarem. Ou seja, eu não preciso nem convidar uma testemunha. Deus já diz, eu sou testemunha nesse casamento. Foi assim que Deus fez lá no Jardim do Éden. Não tinha padre, não tinha rabino e não tinha pastor. O próprio Deus celebrou a união entre Adão e Eva e ali foi testemunha deles. Assim também é na nossa vida. E aí nós devemos observar uma coisa. Quando você fala de administrar um lar em comum acordo concernente à finança, é importante o homem e a mulher terem um bom diálogo nessa administração. Para quê? Para que as decisões que envolvem um compromisso financeiro da família não seja feito de forma unilateral. Eu já disse aqui no começo desse estudo que tem decisões dentro do seio da família que depende da comunicação expressa do companheiro e da companheira. Um exemplo, se eu vou comprar um imóvel, eu sou casado na comunhão de regime de comunhão parcial de bens. Se eu for comprar um imóvel, obrigatoriamente a lei exige que a minha esposa assine o contrato. É uma obrigação. Por quê? Porque é uma dívida de longos anos e uma dívida vultuosa, gigantesca. Porque normalmente quando você vai financiar um imóvel é 20 anos, é 30 anos, é 35 anos. Ou seja, você nem sabe se você vai viver tudo isso, mas você já está fazendo a dívida. Então a lei exige que os dois estejam presentes para concordar com aquela dívida. Agora, quando vai comprar uma colher, não precisa dizer, olha bem, eu estou indo comprar uma colher, você concorda? Não precisa. Ah, bem, eu estou indo comprar um prato, você concorda que eu vou comprar um prato? Não precisa, é uma coisa pequena, mas é uma coisa útil. Então, assim, tem coisas dentro do matrimônio que não precisa do consentimento do outro, porque é uma coisa útil para o casal, para a família. Mas coisas vultuosas se faz necessário o planejamento e o diálogo com antecedência, principalmente se envolver uma questão financeira a longo prazo e de grande valor. Essa comunicação é essencial haver entre o casal, para que não tenha problema lá na frente. Eu dei o exemplo do imóvel, porque é o sonho de qualquer pessoa, mas tem outras coisas que são vultuosas. Vou dar um exemplo, um iPhone 15, quanto que é um iPhone 15? 9 mil reais. Aí o marido fala assim, eu vou comprar um iPhone, é barato ou é caro? Aí a esposa e o marido ganham salário mínimo, aí ele diz, eu quero um iPhone 15. Será que ele deveria falar com a esposa dele? Com certeza, né? Ou seja, porque vai comprometer a renda familiar, ou seja, quase 10 mil reais, um ano de salário quase. O camarada vai querer entrar numa dívida como essa, conversa com a esposa, vai falar, não, iPhone 15 não, iPhone 3 para você. Né? Por quê?
porque vai comprometer a nossa estrutura e renda familiar, diálogo entre eles. Então o marido e a mulher precisam ser prudentes e administrar em comum acordo essa questão familiar. Um outro quesito importante aqui é a educação dos filhos. E a educação dos filhos ela deve abranger 3 aspectos principais. Primeiro, a formação espiritual do filho, a formação intelectual do filho e a formação social do filho. Tem outras áreas, mas tudo isso tem que ser pré-acordado. Homem e mulher precisam dialogar acerca disso, concernente aos seus filhos. Um exemplo, nós vamos colocar o nosso filho em qual escola? É bom o marido e a mulher conversar sobre isso. É bom haver um diálogo entre eles. Para quê? Para que possa de comum acordo escolher o melhor para o seu filho. Olha, nós vamos trazer o nosso filho para a escola bíblica dominical. Olha, nós vamos começar a falar da palavra de Deus e dar aqui orientações bíblicas para o nosso filho. Converse, oriente, é importante essa participação, essa troca dentro do ambiente familiar. Nós vamos colocar o nosso filho num curso. Converse com o esposo, olha, nosso filho quer fazer o curso tal, converse com ele. Haja um acordo entre homem e mulher para o desenvolvimento desse filho da melhor forma, para o crescimento dele profissional, social também. Então essas coisas são importantes. Quando o filho está debaixo do teto do pai e da mãe, o filho ele tem que ser um filho obediente e submisso, no sentido de ouvir as orientações e conselhos dos seus pais, porque normalmente o pai busca o melhor para os seus filhos, não busca o mal. Então os filhos precisam se dispor dessa forma. Agora, qual é a melhor forma de educar um filho, irmãos? A primeira forma de se educar um filho é através da orientação, do diálogo, do conselho, da palavra. E qual é a segunda forma? A segunda forma é o exemplo. E essa segunda forma, o exemplo, ela não vai funcionar como deveria funcionar se o que você fala está em desacordo com a forma que você vive. Não adianta um pai, não adianta uma mãe ficar falando para o filho tudo que deve fazer e no sentido do exemplo não dar o exemplo para o filho. Não adianta. O filho vai dizer: você fala, mas você também não faz. Você manda eu ir, mas você mesmo não vai. Você fala que eu tenho que fazer, mas você mesmo não faz. Ou seja, essa palavra ela não tem autoridade porque ela não é revestida do exemplo paterno e materno. Então, quando um pai e uma mãe querem educar bem os seus filhos, formar os seus filhos, precisam, além de falar, serem exemplo para os seus filhos. Porque se não for exemplo, irmãos, essa dicotomia aqui, ela não vai funcionar. Deus deseja que a nossa palavra seja de acordo com o nosso comportamento. Se eu falo para o meu filho: filho, você tem que orar. Aí o filho nunca vê o pai orando, nunca vê a mãe orando. Esse filho vai orar? Só se ele tiver uma grande chamada da parte de Deus e um despertamento desde o ventre, aí sim. Mas na maioria não é assim. O filho fica observando o pai e fica observando a mãe para ver se o que eles estão falando está de acordo com o que eles estão exigindo dele. E a melhor forma de educar é o exemplo, além de falar. Falar é importante, mas o exemplo ele vai falar mais alto dentro da formação dos filhos, seja para o desenvolvimento espiritual e intelectual dele dentro do lar. Evite uma outra coisa importante. Dentro de casa, não pode tudo na frente dos filhos, irmãos. Tem pai e mãe que não tem limite. Tem pai e mãe que não mede consequência dentro do contexto de comportamento na frente dos filhos. Tome cuidado com isso. Lembra que você educa pelo falar e pelo exemplo? Então toma cuidado. Evite resolver problema ou divergência pessoal na vista dos seus filhos. Evite. Tem hora que não vai dar, mas a maioria das vezes tem a sabedoria.
E evite lavar roupa suja na frente de crianças. Evite discutir na frente de criança. Evite essas coisas, irmãos. Por quê? Porque a melhor forma de você resolver qualquer questão é dialogando. Tanto é que o novo Código Civil que ele veio valorizando de forma máxima dentro do direito a conciliação e o diálogo. Por quê? Porque quando você coloca duas pessoas, uma frente a frente da outra, e você coloca uma pessoa ali para mediar esse diálogo, fica mais fácil elas resolverem entre elas, do que terceirizar uma decisão. Porque a decisão normalmente de um juiz, ou agrada um e desagrada o outro, ou desagrada um e agrada o outro. Mas quando você coloca as pessoas para dialogar, para buscar uma conciliação, a probabilidade dessas pessoas saírem totalmente insatisfeitas daquele lugar é mínima. Tanto é que não cabe recurso de uma decisão de conciliação homologada, porque o próprio conciliador homologa na hora, e passa para o juiz já homologa e diz: não tem prazo para recurso, já vou arquivar isso aqui, ou seja, agora vida nova para vocês. Assim deveria ser e deve ser o diálogo entre marido e mulher, quando houver as divergências, ou seja, senta, resolve, conversa, não coloque criança no meio para resolver. Criança não resolve nada, é adultos. Se precisar de um aconselhamento do pastor, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa madura, cristã, que oriente, pode colocar, porque vai ser um mediador. Agora, uma criança jamais deve assistir discussão, xingamentos, gritos e palavras pesadas de depreciação, seja o homem, seja a mulher. O pai e a mãe têm que vigiar com a sua língua, com a sua boca, diante dos seus filhos. Além de Deus estar vendo, o filho está vendo. E você pode ter certeza que um filho que assiste um pai brigando com a mãe, xingando a mãe, discutindo com a mãe, sabe qual é a mentalidade que ele tem para o casamento? Ele diz assim: não, casamento? Não. Que casamento desse teor aqui? Não quero isso para mim. Ou seja, a gente, ao invés de pavimentar um caminho para que a criança possa amanhã dar prosseguimento a essa grande missão de constituir uma família, a gente vai estar cerceando e colocando limitações para ela tomar essa decisão. Então, ao pai e à mãe, quando tiver que lavar roupa suja, vai para onde? Vai para o tanque, né? Um local reservado, aonde os filhos não estejam. E quando for falar, fale num tom respeitoso. Não precisa gritar. A pessoa ela vai estar do seu lado. Não precisa. Controle essa parte, irmãos. Casamento, sabe o que ele é? Cumplicidade. Casamento também é uma parceria. Casamento é sociedade. Por isso, direitos são iguais como deveres no casamento. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam ajudar um ao outro e administrar o lar em comum acordo, seja no sentido de finanças, seja de educação ou em qualquer área inerente à formação dessa família. Amém? Eu tenho um ponto aqui que ele é bem delicado, mas eu vou pular algumas partes, mas é importante nós fazermos essa parte inicial. Quando a gente fala de casamento, a gente observa o que Deus disse lá no passado. E eu quero ler 3 textos da palavra de Deus para os irmãos entenderem essa parte introdutória. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5, vamos ver o que diz o texto. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Versículo 5: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: disse Deus ao homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso nos mostra que desde o início Deus fez o homem e a mulher para se relacionar intimamente através de relação. Tá certo? Os irmãos leram aqui que Deus disse para o homem ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Como que essas três coisas podem ser alcançadas? Através da intimidade do casal. Tá? Então tenha isso em mente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, nós podemos destacar aqui um ponto importante. A parte do sexo dentro do casamento, ela foi projetada por Deus. Com qual objetivo? Objetivo entre eles: criação de uma santa descendência. Quando Deus disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, Deus está observando e querendo uma santa descendência que os homens concedam através do casamento. Segundo ponto, Deus está dizendo para o homem casar, para o homem ter relação e intimidade no casamento, porque Deus quer evitar que os homens vivam em fornicação. Tá? Deus não admite, Deus não aceita a fornicação. Ou seja, o que é a fornicação? É uma relação sexual fora do âmbito do casamento. Pessoas que se dão a relacionar-se sexualmente fora do casamento. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Foi por isso que Deus instituiu o casamento, para que se o homem quiser ter relação, ele vá para o casamento. Terceiro aspecto, Deus, ele deu ao homem a oportunidade de ter relação e intimidade no casamento, para completar a felicidade do casal. Presta o meu celular, por favor. Depois eu vou ler aqui alguns benefícios que eu tenho anotado aqui, referente a essa parte. Deixa aqui, só deixar aberto aqui. A relação sexual dentro do contexto do casamento só tem a bênção de Deus se assim o for. Ou seja, Deus, ele abençoa a intimidade do casal quando há cumplicidade e compromisso entre o homem e a mulher. Se não houver compromisso entre um homem e a mulher e for apenas um passatempo, se entregar um ao outro, Deus não está nesse negócio. E Deus não abençoa essas relações. Porque ali ou há a questão da fornicação, ou a questão da prostituição, ou a questão de adultério ali envolvido. E Deus é contra esse tipo de comportamento. O conhecimento do homem e da mulher no período da lua de mel é importante? Sim ou não? Sim. E é tão importante que Deus deixou uma ordem lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24:5, aonde diz: quando um homem for recém-casado, ele não pode ir à guerra, nem se imporá em cargo algum, ou seja, ele não vai trabalhar durante um ano. Ou seja, um ano inteiro ele vai ficar livre na casa dele, cuidando da esposa e alegrando ela, e ela alegrando ele. Quem passou um ano aqui, de ano sabático no casamento aqui? Levanta a mão. Quantos tiveram esse privilégio de um ano não ir para a guerra, não precisar trabalhar? Quantos aqui? Isso só foi no Antigo Testamento, né, irmão? Por isso que quem vai para o casamento tem que estar preparado para ir para o casamento, irmãos. Não seja um aventureiro, um paraquedista no casamento, porque o casamento tem tanta coisa para fazer. Tem água para pagar, tem luz para pagar, tem gás para pagar, tem comida para comprar, tem aluguel para pagar, tem roupa para comprar, tem sapato para comprar, tem
jogo de cama, tem fogão, tem geladeira, tem mesa, tem sofá, tem tapete, olha o tanto de coisa. Quando você pensar em ter relação com a sua companheira, você vai falar assim, não é tudo isso, não. Você vai falar, mas é uma bênção o casamento, tá? Porque vocês estão construindo isso. Quando a gente fala em 1 Coríntios 7, versículo 3 de benevolência, eu quero que os irmãos entendam que benevolência é bem, benevolência é ajuda e benevolência é favor. Então, o marido pague à mulher o bem, a ajuda e o favor devido. A mulher pague o bem, a ajuda e o favor devido ao marido. Quando a gente ouve no versículo de número 5 de 1 Coríntios 7, diz assim, não vos priveis um ao outro, eu vou falar o que significa privar aqui no casamento, você vai entender. E aí o texto diz, não vos prive senão por consentimento. Ou seja, dentro do casamento, quando o homem e a mulher vai se abster de manter relação e intimidade, eles precisam se comunicar. Viu? O marido, ele precisa se comunicar com a mulher, falar assim, bem, eu pretendo fazer um propósito com Deus aí de jejum e oração, nesse período aí eu não vou poder ter intimidade com você, tudo bem? Aí ela vai falar assim, depende, quanto tempo? Aí ele vai falar, é 1 ano só. Aí ela vai falar, não. Aí ele fala, então 30 dias. Aí ela vai falar, não. Eu estou usando o exemplo da mulher, porque a mulher, dentro do casamento, ela menos tem essa necessidade de ter intimidade. Agora o homem, ele tem mais. Eu estou usando o exemplo inverso, para os irmãos entenderem, que nem a mulher e nem o homem têm autonomia de decidir por si só se afastar da intimidade do outro sem consentimento. Tem que haver consentimento. Não é casado? O marido e a mulher precisam ter acordo até para se afastar da intimidade. E o texto é claro ao dizer, quando for se afastar, se afaste com consentimento por algum tempo. Por quê? Porque o diabo está olhando e está vendo que esse é um contexto onde está tendo uma brecha. E essa brecha ela pode ser preenchida por uma terceira ou por um terceiro, pelo Dom Juan ou pela Miss Brasil ou por qualquer outra coisa por aí. Então tem que tomar cuidados, oração e vigilância dentro desse contexto. E quando for se afastar, haver consentimento. Havendo consentimento, certamente vai haver aqui o cumprimento do tempo, o voto vai ser pago diante de Deus, as pessoas serão santificadas e fortalecidas, tanto o homem quanto a mulher, quando vai por esse caminho. E aí o texto diz que não pode ser por prazo indeterminado e sem consentimento, porque isso demonstra uma incontinência. Incontinência aqui é um descuido. Incontinência aqui é uma pessoa imoderada. Eu já ouvi de pessoas que perderam o casamento porque o marido ele achou que ele já era um anjo e que ele já ia para o céu. Então ele já repudiava a esposa, ele não queria mais ter intimidade, porque ele achou que o sexo e a relação de intimidade era terrível e Deus não estava presente. Irmão, na intimidade Deus está no quarto, ele não sai. Pode apagar a luz, porque ele é luz. Tá? Ele está vendo tudo. E ele abençoa a intimidade? Abençoa. Não tem os filhos? Tem. Você não se alegra? Sim. A esposa não se alegra? Sim. Deus está abençoando, desde que haja consentimento mútuo e esteja dentro do âmbito do casamento abençoado por Deus. Deus protege de doenças e outras coisas mais. O casamento, quem é casado vive mais do que o solteiro. Eu já falei isso. Você quer viver bastante? Case. Você quer viver pouco? Fique solteiro. O casado come comidinha na hora certa, comida boa, sem essas coisas todas. O solteiro não, só come Habib's, McDonald's, girafas, só coisas que engorda.
Mas a bênção do Senhor engorda, irmão, e não acrescenta dores. É por isso que os casados engordam também. Né? Aos casais fica a orientação. Cuidado, presta atenção no que eu vou dizer. Cuidado para não privar o seu marido da intimidade. E o homem, cuidado para não privar a mulher da intimidade. Por quê? Porque a intimidade é uma bênção que Deus dá ao casal. Deus fez o homem, quando ele casar, para ter relação sexual com a sua companheira. Tá? Se não fosse para ter relação, ia todo mundo seguir o celibato, ia ser padre, viver no monastério. Só detalhe. O sexo dentro do casamento é, antes de tudo, um direito do homem e um direito da mulher. Tá? É um direito que nenhum dos cônjuges pode negligenciar. Já ouviu falar de casais que hoje vivem como irmãos? Já ouviu falar? Tem pessoas que depois de certo tempo no casamento vivem como irmãos, não tem mais intimidade nem relação. Isso é um perigo para esse casamento. Porque o homem continua sendo homem e a mulher continua sendo o quê? Mulher. E o diabo continua sendo diabo. E quando a gente fala de intimidade e relação, a gente está falando de uma necessidade orgânica. Deus fez o homem com necessidades biológicas, fisiológicas e orgânicas. E a mulher da mesma forma. E dentro da questão do casamento, essa necessidade aparece. Para o solteiro aparece, imagine por casado. Então, nem o homem nem a mulher tem o direito de privar o outro da intimidade e da relação sexual. O que isso indica? Indica que tanto o marido quanto a mulher que tal coisa faz, peca. Peca quando? Quando nega ao seu marido o direito de ter intimidade e relação. Ah, pastor, mas pode toda hora? Não. Tem momentos que a Bíblia diz que não pode. Abra para mim, por gentileza, livro de Levítico, capítulo 18, versículo 19. Levítico 18, 19. O que diz aí, irmão Gabriel? E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. O texto está dizendo que o homem ele não pode se achegar à sua mulher no período da sua imundícia. O período da imundícia aqui é o período da menstruação. Então, para aqueles que são casados, quando a sua esposa estiver naqueles dias, você não pode se achegar a ela. Não pode. É uma questão de saúde, tanto para você quanto para ela, e é uma questão de obediência ao mandamento de Deus. Mulher que se submete à relação sexual nesse período com o seu marido está pecando, e o marido que busca ter relação nesse sentido está pecando. Então tome cuidado com isso, tá? Ou seja, o meu marido ele vai ser privado por força normativa da lei de Deus de nesse período não se achegar a mim, e eu não vou me achegar a ele. Ou seja, intimidade não. Por quê? Porque eu estou separada neste momento por causa de um problema, de uma questão biológica e fisiológica minha. Ou seja, esse momento é para a mulher lançar fora hormônios que já não fazem mais parte e não beneficiam mais o seu organismo. E pessoas que se dão a se relacionar nesse